eu acho que finalmente a melhor notícia desse ano acabou de sair. Vocês não têm ideia do tamanho do racha que está dentro do governo federal. Vocês não têm ideia do racha que está o Partido dos Trabalhadores que não trabalham. É uma coisa assim surreal. Finalmente as coisas parecem que vão começar a mudar. E tudo isso graças ao dinheiro, né? Em todas as áreas da nossa vida, acabou o dinheiro, acabou a brincadeira. E é o que está acontecendo no atual governo do PT. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo onde a nossa malabarista argumentativa Daniela Lima finalmente admite e expõe, através de contatos internos que ela mesma tem dentro do Partido dos Trabalhadores, o tamanho do problema que eles estão dentro do partido. E, como já é de costume, eles não divulgam isso na mídia, mas graças a essa indústria da lacração, eles querem sempre estar por dentro de tudo, querem sempre saber de tudo e serem os primeiros a dar a notícia, e ela soltou essa pérola aí. Mas antes disso, eu gostaria que vocês vissem o Haddad tentando justificar o comportamento do governo em relação à alta do dólar. Ele tentando explicar, nitidamente você consegue ver que o Haddad é uma pessoa que não entende nada de economia. Se bestar, ele ainda entende menos do que eu sobre economia. Mas vamos ver o que o Haddad disse para nós aí. Deixa eu botar meu escutador aqui e vambora. Houve um fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro e aqui o fortalecimento foi maior. Então nós temos que corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui. Como? Não no sentido de buscar um nível de dólar, né? Não no sentido de mirar uma meta. Não é nesse sentido que eu penso que nós devemos atuar. O Banco Central ele deve promover correções nesse sentido. Mais correções? Já derreteram mais de 20 bilhões de dólares das reservas brasileiras. Mais? Repito, não buscando, né, uma meta de qual é o valor do dólar adequado. Não é esse o papel do Banco Central. Mas corrigir disfuncionalidades, sim. Né? E houve problema de comunicação no final do ano que fez com que o dólar no Brasil tivesse uma valorização mais forte do que entre os pares. Então é preciso corrigir a comunicação, tomar as medidas, porque não é só a comunicação, também tem que tomar medidas e fazer com que isso traga o câmbio não para um patamar específico, mas para uma situação de funcionalidade. Como assim, problemas de comunicação? Eu acredito que quando os vazamentos que ocorreram na véspera do anúncio das medidas, ele produziu um efeito deletério sobre as expectativas. E isso foi ruim, porque você começou a ter que explicar depois do fato constatado de que houve uma má apreensão, recepção do conjunto de medidas. A partir do momento que o Banco Central e o Tesouro atuam, e as medidas vão ficando mais claras, eu penso que essa tensão se atenue e as coisas voltem à normalidade. Normalidade que é desafiadora, porque o cenário externo ele continua muito desafiador. Por que será, né? Por que será que continua desafiador? Talvez porque o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo inteiro só esse ano. Foi mais de 30%. Ou seja, por que será que é desafiador, né? Quer dizer, então, que a culpa não é mais da direita nem das fake news. A culpa é das informações que vazaram do pacote antes dele ser genuinamente divulgado, né? Porque as informações que vazaram eram falsas? Não. Foram mal compreendidas? Não. Simplesmente vazaram as informações que eles não queriam que o povo soubesse logo, né? O problema todo é esse, é que eles ficam na malandragem, tentando enganar o povo, e o povo não é burro. Agora, o próprio Haddad disse que a esquerda não quer cortar os gastos e diz que a direita não quer pagar impostos. Quer dizer, a direita atualmente briga para reduzir a carga tributária
que foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, que nós tivemos uma carga tributária menor, e a culpa é nossa, a culpa é do povo que não quer pagar mais impostos. Quer dizer, o impostômetro já chegou a 3,5 bilhões só esse ano, e a culpa é nossa. Mas vejam isso. Às vezes a pessoa, quando é para cortar benefício fiscal, a pessoa vota. E às vezes quando é para regularizar a contenção do aumento da despesa, a pessoa não vota. Mas, de novo, eu sei que esse discurso desagrada a esquerda e a direita, né? Esse discurso que eu acabo de fazer. Ele desagrada, porque um lado não quer contenção de gasto, o outro não quer pagar imposto. Olha aí, ó. Aí fica difícil, né? A direita não quer pagar os impostos que deve, a esquerda não quer conter gasto, como é que fecha as contas? Então nós temos que ter clareza de que nós temos um desafio que vai para além dessa questão ideológica. Efetivamente nós temos que mirar a sustentabilidade das contas, porque depois acontece um desarranjo e as pessoas falam, poxa, mas olha só o que nós estamos vivendo, o que isso está acontecendo. O que está acontecendo é que nós precisamos prestar atenção nas contas públicas. Isso não é, sabe, não é uma coisa que você possa desviar a atenção. Quer dizer, a culpa ainda é do povo, né? Que não quer pagar os impostos. O janjômetro já passou dos 63 milhões de reais gastos pela excelentíssima primeira-dama com nada. O Lula não para de gastar dinheiro viajando, se hospedando nos melhores hotéis do mundo. E o povo, que tem que pagar impostos. Não é o governo que tem que cortar gastos, afinal de contas. O povo é que produz riqueza, o governo não produz nada. O governo administra um dinheiro que não é dele. E ele quer que o povo pague mais impostos para o governo não precisar cortar os gastos. É isso que ele quer. É isso que a esquerda quer. Essa é a realidade. Só que ele não pode falar nitidamente com essas palavras, porque senão dá problema, né? Já está dando problema, como vocês puderam ouvir da própria boca do ministro, ele falando que esse discurso dele também desagrada a esquerda. É lógico, né? Porque ele tem que falar a verdade, né? Embora ele tenha dito meia verdade, né? Porque o cidadão não deixa de pagar imposto. Você paga imposto no que você compra, você paga imposto no que você vende, você paga imposto pelo dinheiro que você ganha, você paga imposto no seu trabalho, você paga imposto na porra toda, a todo momento. Então essa conversa dele aqui é encheção de linguiças. Mas vamos lá. Vamos aqui para o entretenimento. O que eu trago para vocês aqui hoje é a Daniela Lima relatando sobre um jantar ali de gala, só da nata da sociedade, do governo atual, onde só tinham membros ali do governo, inclusive o líder do governo ali no Congresso, que é o Randolfo Rodrigues, e só a nata ali do PT. E pelo visto ninguém quis comer no jantar, porque deu bosta. Vamos ver aí o que deu. Vamos explicar aqui um pouquinho. Eu disse para vocês, né, que o Haddad estava, segundo os próprios aliados, né, sereno, mas esgotado. Eu estava falando com uma fonte agora antes de entrar no ar ali da base do governo, tá? E eu tô falando assim da base mais governo impossível. Eu tô falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte, Dani, o governo, ele está chegando aos seus 2 anos meio sem ar, está esgotado. Por que Tem será? uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei sui generis, ou melhor, cristalina. Uma cena que mostra para vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era para ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que para misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte estava me relatando, o senador tal levou um peixe, o senador Randolfo, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. E foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda. Rapidamente, escreve aqui nos comentários pra mim se você tá conseguindo comer camarão, porque o pessoal do governo tá.
Para explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima que muita gente saiu sem comer, foi o que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora, porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 a mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim, que também está no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, cadê como é que eu vou justificar isso para a minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, para você entender, para passar esse pacote do Haddad, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os dois integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram, explicaram e lutaram, explicaram e lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém para trazer uma ideia nova ou lançar um questionamento. Uai, mas o governo é do PT e não pode estar cheio de gente do PT? Uai, se não pode estar cheio de gente do PT, porque isso não é bom. E por que então a gente tem que aceitar o governo do PT? Uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele é de ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro, mas eles não ouvem. Ou seja, o PT está sem ar, sem ar. Afinal de contas, desde o início do seu mandato, o atual presidente e a sua primeira-dama só sabem torrar o dinheiro. E chegou a um ponto onde já se tem tantos impostos, mais tantos impostos, mais tantos impostos, que não tem aonde mais colocar impostos. E o dinheiro arrecadado não é suficiente para pagar as contas públicas. Até isso para mim soou bem engraçado. O governo vai catar as moedinhas lá do lago que tem na frente lá das sedes dos três poderes, que as pessoas jogam, para reforçar o caixa. Palavras deles. Olha que absurdo, cara. A Michelle Bolsonaro fez isso na gestão do Bolsonaro e encaminhou esse dinheiro para a instituição de caridade. O governo vai embolsar esse dinheiro para tentar aí ajudar aí nas contas públicas. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo, isso é um absurdo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscrevam no canal, que é muito importante para me ajudar a continuar com esse trabalho. Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos e até o próximo vídeo. Um bom sábado a vocês, fiquem com Deus e tchau!